Boa noite, pessoal. Na verdade, eu não vou dar uma palestra para vocês. Eu vim contar uma história para vocês hoje. Uma história de algo que vem acontecendo há muito tempo. Vem acontecendo, na verdade, antes de eu nascer. Como a professora falou, eu estudei no Colégio João Ferreira Neves, fiz o ensino médio, né? Acabei me formando aqui e daqui fui para outros lugares para estudar, trabalhar, né? Como muitas vezes tem sido a trajetória de muita gente, muitos colegas nossos aí, certo? Só que quando eu morava em Palmital, e eu passei praticamente toda a minha infância e adolescência aqui, eu comecei a perceber algumas coisas começaram a acontecer que na verdade na época eu não percebia, mas hoje consigo enxergar. Começou uma revolução naquela época. Quando eu morava aqui em Palmital, há mais de 20 anos atrás, eu trabalhei em vários lugares aqui. Trabalhei na Associação Comercial, trabalhei na Copel, trabalhei no escritório de contabilidade. E no escritório de contabilidade onde eu trabalhava, algumas coisas interessantes começaram a acontecer. Ali começaram a chegar os primeiros computadores que a gente utilizava para fazer algum tipo de tarefa, algum tipo de trabalho dentro do escritório. Quando nós trabalhávamos lá, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos que fazer a contabilidade dos clientes, lançar as notas fiscais, fazer toda aquela trabalheira toda, e a gente fazia à mão aquele trabalho. Existiam livros pretos grandes onde a gente tinha que ficar registrando todos os dias o que as empresas compravam, vendiam, o estoque delas e assim por diante. Já quando eu estava trabalhando nesse escritório, começou a aparecer os primeiros computadores e nessa época a gente começou a enxergar o que seria o futuro. Por que eu vim hoje aqui para falar com vocês? Porque está aprofundando e acontecendo uma revolução que vai mudar a vida de todos nós de agora para frente. Eu não estou falando dos últimos 20 anos, eu estou falando dos últimos meses. Dos últimos meses. A tecnologia que está sendo liberada hoje e vai impactar fortemente no mercado de trabalho é uma coisa absurda e insana. Nós já utilizamos essas tecnologias, eu vou falar para vocês hoje sobre o que nós fazemos com elas nos meus escritórios, o que eu vejo empresas fazendo. Basicamente, a minha tarefa, o meu trabalho é atender empresas. Tenho várias empresas, vários escritórios, tal, mas tudo é voltado para o meio empresarial. A gente atende empresas. E estamos lá dentro todos os dias, estamos vendo o que está acontecendo. Nós identificamos o que vocês precisam ter para que vocês possam ter sucesso e navegar com tranquilidade. Tranquilidade eu não sei, mas navegar melhor nesse mundo que está vindo aí. Parece que a gente está aqui em Palmital, é tudo muito longe, tudo muito distante, mas não é. As barreiras caíram e nós vamos falar hoje sobre isso. Eu quero dar umas ideias para vocês do que está acontecendo e o que as empresas estão fazendo e o que as pessoas que mais estão se destacando estão fazendo para se destacar, para ver se isso ajuda vocês de alguma forma, para que vocês possam, seja usar isso no mercado de trabalho, usar isso nas suas profissões, usar isso aonde vocês estão trabalhando ou esperando para oferecer o seu trabalho. Uma coisa que aconteceu comigo há 20 anos atrás, que é o fato de eu ter que ir embora para poder achar novas oportunidades, hoje, talvez hoje ainda não, mas em pouquíssimo tempo, vocês vão poder escolher se vocês querem ou não fazer isso. Porque as barreiras caíram e os trabalhadores hoje estão conseguindo trabalhar em lugares que não se imaginavam, de formas que não se imaginavam, e é isso que eu quero falar um pouquinho hoje para vocês. Basicamente, nós vamos falar hoje sobre o quê? Nós vamos falar sobre mercado de trabalho, vamos falar sobre as novas tecnologias,
aonde que isso está sendo aplicado, como está sendo aplicado e o que vocês têm que fazer para vocês dominarem isso e ir atrás e aprender uma forma de usar isso para a sua vida. Como eu estava falando para vocês, até pouco tempo atrás, a gente trabalhava, existem ainda hoje muitos serviços operacionais, muita gente trabalha com o esforço das mãos, mas isso cada vez vai se tornar mais raro. Não que vai desaparecer, mas cada vez vai se tornar mais raro. Na época que eu trabalhava aqui em Palmital, no escritório de contabilidade, o mesmo serviço hoje, eu também tenho escritório de contabilidade hoje, o mesmo serviço hoje que um funcionário faz usando a tecnologia, se fosse fazer uma comparação, nós precisaríamos de 40 para fazer. Um funcionário hoje usando a tecnologia dá conta de fazer o serviço que antes precisava de 40 pessoas para fazer. Todas as funções que existiam no escritório, onde eu trabalhava aqui com 17, 18 anos, 16 anos, praticamente todas elas não existem mais. Não existem mais essas funções. Alguém aqui fez curso de datilografia, que não seja os professores? Por que vocês nunca fizeram um curso de datilografia? Porque hoje vocês, a maioria pelo menos, é nativo já. Ele já nasceu, ou pelo menos passou boa parte da sua infância já com acesso à tecnologia, com acesso à informação. Ninguém mais precisa fazer curso de datilografia hoje. Esse é só um exemplo, mas tem muita coisa que vai desaparecer nos próximos meses, nos próximos anos, simplesmente vai morrer por conta das novas tecnologias. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tive a satisfação de conversar com um prestador de serviços daquela rede de restaurantes Madeiro, que existe lá em Curitiba, tem em Guarapuava, em vários lugares. Ele serve hambúrguer, fast food, uma série de coisas. E conversando com ele, eu falei, tá, mas o produto de vocês é excelente, etc. Como é que funciona? Ele falou assim, não, como é que vocês conseguem fazer o mesmo hambúrguer dentro de um container e é o mesmo que tem na loja matriz aqui em Curitiba? Exatamente o mesmo produto. Ele falou, não, é que nós desenvolvemos um software de computador que esse software ele controla desde a temperatura da chapa que está assando o hambúrguer, até a temperatura da geladeira que tem a bebida lá dentro, que sempre é na mesma temperatura. Esse software controla como se faz o hambúrguer. A pessoa que vai fazer o hambúrguer, ela fica em frente à chapa, tem uma tela na frente dela, aí a tela aparece, abra o hambúrguer, ele abre, coloque na chapa, ele coloca. Aí começa, 19, 18, 17, 16, é 20 segundos de um lado e 20 segundos do outro o hambúrguer. Vire o hambúrguer, ele vira o hambúrguer. Qualquer pessoa dessa sala pode ficar na frente dessa chapa e fazer um hambúrguer do mesmo jeito que uma pessoa que trabalhou 30 anos fazendo aquilo. Por quê? Porque a tecnologia faz. O mesmo software fecha o caixa, o mesmo software pede os insumos quando acaba, está acabando o pão. Não precisa uma pessoa ir lá anotar que o pão está acabando, ligar para o fornecedor e pedir. O computador pede, porque ele vai controlando o estoque à medida que vai vendendo. O mesmo software faz os pedidos, o mesmo software programa para fazer os pagamentos, o mesmo sistema de computador faz tudo. E agora eles inovaram, eu estava vindo de Curitiba para cá, parei no Madeiro para comer alguma coisa, cheguei lá, você nem vai no caixa comprar, já tem um totem lá que você seleciona o que você quer, põe o cartão, tira o cartão, senta na mesa, aí sim vem um ser humano trazer para você o hambúrguer na sua mesa. Só aí que vai ter o ser humano por enquanto, logo logo não vai ter mais nem aí. A automação vai dominar e as pessoas que trabalham fazendo o trabalho braçal, ele não vai ter mais espaço. Já está ano a ano diminuindo isso, já está reduzindo ano a ano, mas agora vai ser brutal por conta de uma coisa que eu vou falar logo mais para vocês.
Mesma coisa acontece em outras áreas de trabalho. Nos meus escritórios de contabilidade, por exemplo, nós temos um sistema que nós oferecemos, um sistema, não um sistema de computador, mas uma forma de trabalho, que a gente oferece para supermercados, que é assim: o cliente passou no caixa, comprou uma caixa de fósforo, o próprio software do supermercado já faz o lançamento contábil e já faz tudo o que tem que fazer. Se o cliente quiser saber como é que estão os impostos dele, ele aperta um botão, ele aparece na hora. É a contabilidade em tempo real, sem a interação de pessoas. O ser humano só restou, aquele ser humano que antes ficava lançando nota, que a gente trabalhava no escritório lançando nota fiscal, ele não existe mais, o sistema lança sozinho. À medida que está comprando, os clientes estão comprando, o próprio computador já está fazendo os lançamentos, tudo na forma automática, já está mandando por e-mail as notas fiscais, está tudo acontecendo sozinho, não precisa mais do ser humano. Esse é o mercado de trabalho que vocês estão ou vão enfrentar logo. Hoje já está assim. E isso ainda não é nada perto do que vai acontecer. Tem muita coisa para acontecer e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Automação. Outra coisa que vai acontecer, estávamos falando agora há pouco aqui com a professora Wanda, vai ter uma precarização das formas de trabalho. O que significa isso? Vai ter muita gente trabalhando de freelancer, trabalhando em casa principalmente, seja nas redes sociais, seja no WhatsApp, seja no computador, trabalhando em casa. Muita gente vai estar trabalhando de freelancer, ganhando por produtividade e não mais com carteira assinada. Goste ou não goste, acha certo ou acha errado, seja o que for, vai acontecer. Por mais que o governo trave, segure, crie leis, etc., a realidade vai se impor. E aí você vai ter uma escolha para fazer. Qual é a escolha que você vai fazer? Você vai ser aquele cara que está trabalhando lá uma hora inteira para ganhar R$5, ou você vai ser aquela pessoa que está trabalhando uma hora inteira para ganhar R$5.000? E a diferença entre os R$5 e os R$5.000, ela vai estar aqui. É aqui dentro que vai estar. Essa vai ser a diferença. Da forma que as coisas estão se organizando, principalmente com a inteligência artificial, alguém já ouviu falar de ChatGPT aqui? Já ouviram falar? Nunca ouviram falar? ChatGPT, ele é uma inteligência artificial. Ele é como se fosse um WhatsApp normal. Ele tem ali para você escrever o que você quer e ele te responde. Como se você estivesse conversando no WhatsApp com uma pessoa. Você escreve o que você quer e ele responde você. A diferença é que quem está respondendo não é um ser humano. É uma inteligência artificial. Isso já está sendo estudado há bastante tempo. Em 2018, eles encontraram um furo nessa inteligência artificial e aí eles deram uma segurada. Agora soltaram para o público. Eu utilizo no meu escritório da advocacia. A qualidade e a velocidade do nosso trabalho aumentou consideravelmente. Nós implantamos lá no escritório para usar, para os advogados usarem. É uma coisa de outro mundo. O que você perguntar, o que você quiser saber, se você souber fazer as perguntas certas, ele vai te dar a resposta com o nível de detalhamento que você pedir. Você pode chegar, por exemplo, os professores aí, perguntar para ele, faça uma correlação entre o nazismo e o budismo, que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Ele vai encontrar uma forma de te dar alguma similaridade entre os pensamentos e os entendimentos de um e de outro, e também as divergências entre um e outro. E aí, se você for além, professores, e falarem para ele, eu quero uma resposta na forma de um artigo científico, ele vai te responder e vai te escrever o artigo. Eu quero uma resposta na forma de um artigo científico de nível de doutorado, ele vai mudar a linguagem e vai escrever de uma forma diferente. Eu quero uma resposta no nível de uma criança de 5 anos, ele vai responder, achar uma forma de escrever a mesma coisa, como se fosse para explicar para uma pessoa de 5 anos de idade. Então a diferença cultural,
a diferença de estudo, de ensino, não vai ser mais uma barreira para você entender sobre certos assuntos, porque você pode calibrar a inteligência para responder você da forma que você consegue entender. A professora falou aqui que nós temos escritórios de contabilidade, advocacia, imobiliárias, várias cidades, São Paulo, Curitiba, temos aqui em Pitanga também, em Goiânia e em vários outros estados. Chegou um momento, eu tenho vários profissionais que trabalham comigo e esses profissionais, eles são contadores, são advogados, são administradores, tem alunos de ensino médio que trabalham nos nossos escritórios. E aí nós resolvemos fazer uma iniciativa. Nós lançamos o nosso instituto, que é o Instituto Brasileiro de Ensino, Pesquisa e Amparo ao Trabalhador e Consumidor. Lançamos o nosso instituto para quê? Para que a gente pudesse oferecer educação, esse é o principal, e oferecer pesquisa também, e os nossos profissionais dos nossos escritórios pudessem, se quisessem, eles são convidados, não são obrigados a participar, mas se quisessem ser pesquisadores e continuar estudando. O meu escritório tem o costume de pagar pós-graduação, ajudar a fazer faculdade, então a gente investe na formação do profissional. E aí nós montamos um instituto também para fazer essa formação e para pegar aqueles mais interessados que tivessem intenção de chegar e escrever alguma coisa interessante e compartilhar com outras pessoas. E aí nós criamos um blog que se chama Embracon News. Embracon é a sigla do Instituto, Embracon News. Nós criamos esse blog e nós escrevemos artigos. E nós usamos o ChatGPT para nos ajudar a escrever esses artigos. Mas no final a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então essas novas tecnologias que estão chegando, por que eu estou falando isso para vocês? Pode parecer algo muito distante, mas não é distante. Eu vou dar alguns exemplos para vocês verem como as barreiras caíram. Muitas das profissões desapareceram, muitas profissões novas começaram a aparecer agora. Muita gente faz coisas hoje e ganha dinheiro com coisas que há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, você nem imaginaria que poderia dar dinheiro. Está aí o exemplo dos blogueiros, os influencers, o pessoal das redes sociais, que ganham para estar postando lá e dando a sua opinião. Mas nem todo mundo consegue ser um blogueiro, um influencer e alguém de rede social, ganhar lá seus milhões. Mas o mesmo impacto que está tendo para eles, está tendo para todo mundo, né? Muita gente hoje está trabalhando remoto. Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Eu tenho meus escritórios em vários estados, ando entre eles, fico viajando para lá e para cá, e ainda acho um tempinho para fazer isso que nós estamos fazendo hoje. Hoje à tarde eu dei uma palestra aqui para os alunos da tarde, voltei para o lugar onde eu estava dormindo, trabalhei durante a tarde e agora vim à noite aqui para atender vocês, para conversar com vocês. Como é possível trabalhar durante a tarde? Porque hoje não existem fronteiras mais. Às vezes eu estou aqui em Pitanga, no escritório daqui, na minha advocacia daqui, me chama alguém no WhatsApp, o telefone a gente nem atende mais, é tudo WhatsApp. Chama alguém no WhatsApp e fala: doutor, tem um cliente aqui para você atender aqui no escritório de Goiânia. É um cliente que já é cliente nosso, ele está aqui desesperado, saiu uma ordem de prisão contra ele. Está desesperado aqui no escritório, quer falar com você. Pois não, vai para a sala de reunião, senta os advogados, senta o empresário, tem uma TV na parede e de repente a minha carona aparece na TV lá. E a gente conversa como se estivesse na mesma sala. É o trabalho remoto. Eu posso estar aqui em Palmital dando uma palestra, eu posso estar em Pitanga, eu posso estar fora do país, posso estar em qualquer lugar. Aonde estiver, dá para atender aquele cidadão que quer falar com a gente naquele momento. Esse é o trabalho remoto, mas isso já é passado. Isso já é passado. Novas tecnologias estão sendo desenvolvidas, principalmente pela empresa do Facebook, que agora ela deu uma seguradinha, mas vai voltar com tudo, que é o tal do metaverso que eles estão desenvolvendo.
Isso é uma coisa insana. Você vai estar na sua casa, vai colocar um óculos e você pode assistir um show de rock em Paris, como se você estivesse dentro do ambiente. Você vai conseguir fazer reuniões com pessoas dentro desse metaverso que eles estão criando. As marcas já estão lá dentro. A Nike já produz tênis para os avatares do metaverso. Para você que tem um avatar lá dentro, que é um bonequinho lá, que anda como você comprar o tênis da Nike para esse bonequinho usar. E mais ainda, você dentro do metaverso, você visita a loja da Nike e tem um vendedor lá para te atender, que está trabalhando na casa dele, em qualquer lugar do mundo, atendendo você com o avatar dele, trabalhando remoto também. E ali você compra um tênis para o teu avatar e aproveita e compra um outro par de tênis e manda entregar aqui em Palmital na sua casa, fisicamente. Porque você também usa o tênis da Nike, por exemplo. Existem imobiliárias, eu sou do ramo imobiliário também, existem imobiliárias se especializando em vender terrenos dentro desse metaverso. Porque é uma quantidade limitada, ela vai lá e vende. Vendendo iates, carros, etc. A pessoa tem que ter dinheiro para entrar lá também, ou fazer dinheiro lá dentro. É uma nova realidade. Sabe esses filmes que a gente vê na TV, que a pessoa senta numa cadeira, põe um óculos, daí ela vive, na verdade, na realidade virtual. Ela não vive o mundo real. Não vai ter mais barreira entre esses dois mundos. Profissões estão indo lá para dentro, escolas estão indo lá para dentro, tudo está indo lá para dentro. E aí o que está acontecendo? Você vai conhecer pessoas, eu estou falando dentro de poucos anos, nós vamos entrar, como hoje a gente entra no WhatsApp, a gente entra no Facebook, aquilo ali já é um metaverso. O Facebook já é um universo paralelo, o Instagram já é um universo paralelo, o TikTok já é um universo paralelo. Só que a diferença é que você vai estar dentro de verdade, de fato desse universo. E vai ter muito mais coisas lá para você fazer, não só ficar vendo vídeo. E aí o que vai acontecer? Você vai conhecer pessoas lá dentro, você vai num show numa outra cidade, vai conhecer pessoas lá, depois você vai encontrar essa pessoa pessoalmente, e aí você não vai lembrar se você conheceu ela dentro da realidade virtual ou fora da realidade virtual. Tudo isso são as tecnologias que estão entrando agora, e isso tudo está impactando no mercado de trabalho. Será que isso tem alguma relação com vocês aqui em Palmital? O que vocês acham? Será que está muito distante, está muito longe de vocês? Vou dar um exemplo para vocês. Semana passada eu visitei um empresário em Curitiba que ele teve uma ideia genial. O que ele fez? Ele é corretor imobiliário. Aí ele resolveu montar uma corretora para ele. Eu achei que eu ia chegar lá, estava ele, uma secretária, e ele tentando convencer as pessoas a comprar os imóveis que ele estava vendendo. Eu cheguei lá, ele tinha 90 corretores trabalhando com ele. Ele acabou de abrir a imobiliária. Aí eu olhei para ele e falei, é conhecido, falei, eu nem sabia que tinha tanto imóvel assim para vender em Curitiba, né? Aí ele deu risada e falou assim, e quem disse para você que eu vendo imóvel em Curitiba? Eu falei, mas então o que você está fazendo aqui em Curitiba? Ele falou, não, é que aqui eu sou daqui, para mim é mais fácil. Vem cá que eu vou te contar, ele falou. Eu fechei uma parceria com construtoras que têm imóveis sendo construídos em várias capitais, Nordeste, Sudeste, Norte, em todos os lugares. Fechei uma parceria com essas construtoras. São construtoras que ainda vão construir o empreendimento, e é muito comum esse empreendimento a pessoa comprar na planta, que a gente chama, que é o quê? Você ir lá e financiar na Caixa Econômica o imóvel, na hora que ele começa a ser construído. Você vai receber dali 1 ano, 2 anos, mas você já vai pagando já com o teu FGTS, etc. Ali naquele lugar, em Curitiba, ele colocou 90 corretores, fechou parceria com várias imobiliárias e ele começou a fazer anúncios no Facebook, divulgando, por exemplo, tinha um empreendimento em Natal, 800 apartamentos para vender.
Ele ia lá, colocava no Facebook, fuja do aluguel, parcela mais barata que o aluguel. E aí ele fazia propaganda lá em Natal, naquele raio em volta do empreendimento, 50 quilômetros em volta. Vem aqui para fazer o seu financiamento facilitado. Aí eu perguntei para ele, mas a pessoa que quer comprar o imóvel, ela quer visitar o imóvel. Eu falei, não, o imóvel na planta se vende, mas quando a construtora vai começar, onde ela vai construir, na recepção, ela faz um apartamento e decora para as pessoas verem como é que fica. Meus 90 corretores atendem por WhatsApp as pessoas que estão chamando no Facebook, negociam com elas, pegam todos os documentos que precisa, passa para a Caixa Econômica, a Caixa avalia o financiamento, a pessoa, se ela quiser, a gente dá um endereço para ela visitar o apartamento que está decorado, porque o dela não começou a construir ainda, aprovou o financiamento, fechou o contrato, assina tudo digitalmente na tela do celular, não precisa nem sair de casa. E assim está se vendendo casas hoje. Eu dei uma palestra na Associação Comercial de Pitanga, mês passado, e eu perguntei para eles, por que vocês não podem fazer aqui em Pitanga algo assim? O empresário falou para mim, porque aqui em Pitanga não tem empreendimentos para vender. Eu falei, mas você não entendeu, ele também não está vendendo em Curitiba. Ele está vendendo os imóveis que estão à disposição no Brasil inteiro. Ele não vende os imóveis de Curitiba. Ele apenas coloca todo mundo no mesmo ambiente, porque daí fica mais fácil para ele treinar e dar as coordenadas, mas os 90 deles poderiam trabalhar de casa. Não precisariam nem ir para o emprego. Se tiver disciplina para isso, nós vamos falar sobre isso logo mais. Ele poderia trabalhar tranquilamente aqui. As novas tecnologias que estão vindo, principalmente a nova internet via satélite que está vindo, seja da Starlink, que é do Elon Musk, seja de outros que estão trazendo para cá. Hoje a Starlink, que é a empresa do dono da Tesla, ela já tem cobertura em todo o Brasil. Ainda você precisa de um receptor para usar a internet dela. É como se fosse uma pequena parabólica pequenininha assim que você põe em cima da tua casa e capta a internet. Não importa se está chovendo ou não, a internet dele é mais rápida que a de cabo que a gente tem na escola ou em qualquer outro lugar. O nível de constância e velocidade é mais rápido. E detalhe, se você estiver no meio da floresta amazônica, pega. Se alguém mora no sítio aqui, se alguém estiver no sítio, lá no meio do pasto, vai pegar a internet. Desde que essa específica tenha acesso ao Wi-Fi que você vai ter que rotear na região. Mas agora ele está lançando o celular, que é para desbancar a Apple, e o celular dele não vai precisar de torre de roteador, ele vai se conectar direto com o satélite. E aí você não vai precisar mais aquela parafernália de coisas para conectar o celular. Vai pagar por mês uma quantiazinha lá, como a gente paga para as empresas de telefonia, e vai fazer tudo pelo satélite. Hoje os meus escritórios, para vocês terem uma ideia, é como se a gente trabalhasse no mesmo prédio. A pessoa ligou para mim em Pitanga, eu não estou em Pitanga, quer falar comigo com qualquer outro profissional, qualquer outro advogado, o escritório de Pitanga transfere para o escritório aonde estiver. É um sistema de ramal interconectado entre todos os escritórios. Não precisa nem falar para o cliente que o advogado não está lá. O cliente acha que você está lá na região dele atendendo ele. Na verdade, você está lá no Nordeste atendendo outro cliente. E mais uma coisa interessante, ele transfere direto no meu celular. Não é nem no telefone fixo da mesa mais. Então hoje nós temos os nossos escritórios interligados e nós trabalhamos de uma forma que nós estamos como se estivesse no mesmo ambiente, no mesmo espaço. Seja cara a cara, fazendo videoconferência, seja através do sistema de tecnologia que está interligado, seja através de outros sistemas que a gente tem. E isso já é passado, já não é futuro mais. Já é passado, já não existe mais isso aqui, já é coisa que quase não se vende mais. Porque já está vindo outras coisas para ficar no lugar. Esse é o mercado de trabalho que vocês vão enfrentar a partir de agora. O pessoal do Senac, né, professor? Senai? O pessoal do Senai, esse é o mercado de trabalho que vocês vão enfrentar.
É esse daí. Pode parecer muito longe de vocês o que eu estou falando aqui. E eu dei esse exemplo da imobiliária, mas eu vou dar um outro exemplo agora daqui. Quem que mora na roça aqui, mora no sítio aqui? Tem alguém que mora no sítio? Não tem ninguém que mora no sítio aqui? Quem tem sítio? Os pais têm ou vocês têm? Bom, tem gado lá no sítio? Tem umas vaquinhas lá? O pessoal que tem vaca lá, que tem gado, quantas cabeças de gado você consegue ter em um alqueire? Você resolveu comprar umas vaquinhas, aqui em Palmital, você tem um pastinho lá, quantas vacas você pode colocar em cada alqueire? Sabe? 10? É muito. Não sabe? Quando eu morava em Palmital, meu pai tinha sítio aqui, eu aprendi que, na época era um dogma, que cada alqueire de terra, ele servia para colocar no máximo 3 vacas, 3 cabeças de vaca. Ela sabe, né? No máximo 3. Só que tem um cara lá em Goiânia, que é no estado de Goiás, não é bem em Goiânia, mas no estado de Goiás, que é uma região que faz seca meio ano, quer dizer, 6 meses não chove nem uma gota d'água, que ele está criando boi a pasto, 45 cabeças por alqueire, sem colocar absolutamente nada além de pasto, sem silagem. A única coisa que ele faz, a única coisa que ele usa é capim e água e arame para cercar. 45 cabeças. Quando nós morávamos aqui, pessoal, há 20 anos atrás, o meu pai tinha um sítio de 16 alqueires de terra. Ele tirava leite, nós tínhamos vacas de leite. A gente costumava dizer que o sítio era algo que não dava, porque 14 alqueires era muito pouco. Não dava para você ter uma quantidade razoável de gado, para você ter uma renda interessante. Por isso eu fui embora, eu fui buscar outra coisa para fazer, porque não dava para fazer. Agora tem um cidadão lá no estado de Goiás que está colocando 45 cabeças de gado em cada alqueire. Como é que ele faz isso? Usando a cabeça, usando o YouTube. Ele tinha um problema da seca, a terra era muito pequena, ele começou a pesquisar, começou a ver o que ele podia fazer, porque ele só pode criar o gado dele no momento da chuva, que é quando o pasto está verde. Depois não chove mais, seca tudo, fica tudo marrom, o gado não come. Ele falou, eu preciso pôr mais gado em cima de cada pedaço de terra, porque senão eu vou morrer de fome. E aí ele começou a usar o YouTube, as tecnologias para começar a aprender. Ele criou um sistema onde ele pegou 2,4 hectares, que dá exatamente um alqueire, cercou, fez um corredor no meio e ainda fez um bebedouro ainda para as vacas ainda, tirando o espaço para o corredor e o espaço para o bebedouro. Elas não bebem água onde tem o capim. E aí ele dividiu o resto do capim em 10 piquetes, que a gente chama, 10 pedaços de terra. Aí ele pensou, vou ser audacioso, escolheu uma diversidade boa de grama, que ele achou que era a que dava certo, fez uns testes, não deu certo, até que ele acertou uma. Aí o que ele fez? Colocou as 35 vaquinhas, os 35 novilhas dele no primeiro piquete. E um dia elas tinham arrasado já todo o pasto. Aí no dia seguinte ele pôs no outro, e assim ele foi ajustando, e ele ia trocando, às vezes um dia e meio ia trocando. Quando elas chegavam no 10º piquete, que era o último, o primeiro já tinha crescido a grama de novo. Porque daí quando a vaca saía de cima, ele colocava adubo, colocava outras coisas que ele tirava do próprio animal. Corrigia a terra, às vezes colocava um calcário, alguma coisa. Então ele diz que ele faz uma plantação de capim hoje, para tratar as vacas dele. Não chega a fazer silagem, e ele tem vários módulos desses dentro da fazendinha dele. Não é tecnologia nova nenhuma.
Não se usou nada, absolutamente nada. Agora ele deu mais um passo, ele foi além, ele pegou uma outra variedade de capim que cresce igual cana, e ele resolveu que ele queria fazer silagem também, porque ele também quer criar o gado na seca. Como a água ele conseguia, ele falou, só falta o trato. Agora ele começou a plantar um capim que é gigante, ele dá igual uma cana alta assim, e aí ele faz silagem desse capim, ao invés de fazer de milho ou outras coisas que é muito caro para fazer. O impacto das novas tecnologias vai chegar em todos os lugares, e vocês pela primeira vez vão poder escolher uma coisa que muitos não tiveram condições de escolher, que é se vocês vão embora daqui ou se vocês permanecem morando aqui em Palmital. Muita gente que foi embora, e eu falo com muitos amigos, foram embora de coração na mão. Eu mesmo, quando fui, não queria ir embora, mas não tinha oportunidade. Com as novas tecnologias, se você tiver uma internet boa e você tiver consciência, entendimento, conhecimento, você pode morar no sítio e trabalhar na internet, trabalhar remotamente. O meu instituto mesmo, ele vende cursos no Brasil inteiro. A maioria do pessoal que trabalha em casa. Ganha por meta muito mais do que uma pessoa que trabalharia assalariado. E assim muitas e muitas empresas, escritórios em São Paulo estão fechando, estão entrando no trabalho remoto, estão contratando pessoas do Brasil inteiro. Vocês vão poder trabalhar daqui para uma empresa de fora do país. Obviamente você vai ter que saber falar o idioma deles, senão você não consegue. Então é isso que eu queria falar hoje para vocês. Eu quero que vocês percebam que o que vocês passam hoje na escola, que vocês estão estudando, ela não pode ser descolado da realidade de vocês. O ensino que vocês estão tendo na escola hoje, ele tem que fazer parte da vida de vocês. Quando você tem que fazer um trabalho, uma atividade, alguma coisa, aquilo ali que você tem que fazer, ele vai, se você não for usar aquilo imediatamente, mas ele vai criar em você condições e ferramentas que vai fazer você aprender a pensar melhor. Quando eu fui embora daqui, eu fui fazer matemática na Federal. Eu fiquei 6 anos lá, na Federal. Estudando, etc., lecionando, dando aula. Algum tempo atrás, uma pessoa chegou e falou para mim assim: nossa, que pena, você não ficou como professor, não ficou lecionando, perdeu aqueles 6 anos da sua vida. Eu falei, por que você acha que eu perdi aqueles 6 anos da minha vida? Cada vez que eu sento na frente de um empresário hoje, cada vez que eu sento na frente de um cliente hoje, eu tenho comigo a bagagem daqueles 6 anos, a bagagem do tempo que eu trabalhava aqui em Palmital, a bagagem dos negócios que eu abri, quebrei, não consegui fazer, a bagagem dos professores que falavam para mim. Hoje eu fiz uma brincadeira com o professor Neri, a professora Silvânia está aqui. Eu falei para ele, toda vez que eu sento na frente de um cliente meu, hoje eu lembro do professor. Aí eu não consigo deixar de chamar ele de senhor, eu lembro do senhor. Aí ele deu risada e falou, por quê? Eu falei, porque o professor sempre foi alguém que sempre foi dar aula muito bem asseado, muito bem, né? Eu, como advogado, para atender um cliente, o cliente espera que eu esteja desse jeito. Eu não posso romper com essa tradição. Ele está esperando isso. Tem muitas pessoas que não dão valor. Tem muitas pessoas, não, eu sou rebelde, não vou usar o terno, é uma farda, uma vestimenta, não vou usar, tudo bem, mas quem dá valor para isso não vai dar valor para você. Esse é o problema. Com isso eu quero dizer para vocês o seguinte: o que você tem que fazer para conseguir navegar nesse novo mundo de tecnologia que está vindo aí? Primeira coisa é isso que eu acabei de falar agora. Vocês têm que desenvolver uma capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas. Por quê? Porque hoje ninguém mais vai contratar um empacotador de supermercado. Ninguém mais vai contratar o caixa de supermercado. Essas profissões vão continuar existindo.
Mas as empresas que estarão contratando, elas estarão contratando alguém para resolver os problemas delas. E não alguém para ir lá e desempenhar uma função. Não tem mais espaço para o apertador de parafuso. Eu falei um monte para vocês aqui sobre tecnologia, etc., só para falar isso. O apertador de parafuso não tem espaço mais. Ou vocês acham uma forma de olhar para a pessoa que está na sua frente, imaginar quais são as dores dela, o que ela precisa resolver e achar uma forma de você entregar essa solução, ou vocês não vão conseguir navegar nesse mundo. Lá no começo eu falei, você vai escolher trabalhar por R$5 a hora ou por 5.000 a hora. Quanto mais bom você for nisso, maior vai ser o seu salário, maior vai ser aquilo que eles vão pagar para você. O fato de você não trabalhar como CLT, que vai ficar cada vez mais raro, não é necessariamente ruim, desde que você esteja preparado para ser uma pessoa que tenha conhecimento a oferecer. Tudo que vocês aprendem aqui na escola vira ferramenta para usar depois, como eu falei para vocês. Então a primeira parte é você saber se colocar no lugar da outra pessoa, principalmente para você poder entender o que ela está precisando. A segunda parte que eu queria falar para vocês sobre como navegar nesse meio é o seguinte. Não sei se vocês já passaram por isso. Quem que está trabalhando hoje aqui? Aluno está trabalhando, está empregado, está trabalhando, tem alguma atividade, seja por conta ou seja empregado. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Alguém aqui já tentou conseguir um emprego e falaram para vocês que só contratava quem tinha experiência? Já passaram por isso? Você vai lá pedir um emprego, você nunca trabalhou, e aí a pessoa fala, não, mas eu só contrato quem tem experiência. E aí como é que você faz? As empresas só contratam quem tem experiência. Você não tem experiência porque nunca trabalhou. Como é que você vai começar? Fica em casa? Parece insolúvel, mas não é. Toda vez que eu vejo um currículo nos meus escritórios, eu faço questão de olhar cada um deles antes de contratar, pessoalmente. A experiência é legal, vale muito, principalmente em serviços técnicos como o nosso. A formação profissional é muito interessante, vale muito. Tudo isso é muito válido num currículo. Mas tem a primeira coisa que eu olho que se chama capricho. É a primeira coisa. É você tentar encontrar indícios de que aquela pessoa está disposta a fazer um pouco mais, além da média, do normal. É isso que as empresas estão e vão cada vez mais procurar. O que é normal hoje em dia para quem é empresário, quem tem empresa e quer contratar alguém? Ele recebe centenas de currículos por dia, ou por semana, ou por mês, todos iguais, todos no mesmo formato, todos no mesmo padrão, tudo igualzinho. Não dá para você saber quem é melhor ali, principalmente se não tem experiência, é tudo a mesma coisa. Colégio, idade e tal, mora onde, não tem experiência, primeiro emprego, quero entrar no mundo do trabalho para contribuir com a empresa, etc, etc, etc. Ninguém nem lê isso. Agora, quando você está com aquele monte de coisa igual, um monte de currículo igual, de repente salta na tua frente um currículo bem diagramado, tem uma foto da pessoa sorrindo, você vê que a pessoa teve o cuidado, teve o capricho de fazer aquilo ali. Essa é uma pessoa diferente, essa a gente vai atrás. Essa, às vezes, o mercado de trabalho briga por ela, muitas vezes. E isso não vai mudar. Quando eu fui embora daqui, contando mais uma história, eu fui lecionei por alguns anos na escola pública e aí eu resolvi que eu queria dar aula numa escola particular. E eu fiquei sabendo que uma escola particular estava contratando professores e você tinha que ir lá, mostrar teu currículo, fazer aula teste, para ver se você podia ser contratado.
Uma pessoa chegou e falou assim para mim, você ainda está fazendo faculdade, eles não contratam quem está fazendo faculdade, só professor formado. Já tem muito professor por aí, fala a mesma coisa de advogados hoje. Eu vou lá, fiz um currículo bacana, né, caprichado, cheguei lá, entreguei para a coordenadora pedagógica, eu já era professor em escola pública, a coordenadora olhou aquele currículo diferente, chamou a atenção, falou, poxa, bacana, vamos conversar. De repente ela chegou na linha da formação e lá estava escrito que eu era acadêmico do curso de matemática. Aí ela falou, puxa vida, teu currículo é bacana, você fala bem, tem desenvoltura, mas nós não contratamos acadêmico, infelizmente não contratamos. Aí eu falei, essa era a hora de pôr o rabinho no meio das pernas e voltar para casa, né? Eu olhei para ela e falei assim, olha, como é que funciona o processo de contratação? Ela falou, não, eu filtro os currículos, depois de filtrar os currículos, o que eu faço? Passo para a diretora, a dona da escola, e o professor tem que dar uma aula para ela. Se ela gostar, ela contrata, ela que vai contratar. Falei, posso dar essa aula para ela? Ela falou, não, se eu mostrar o teu currículo lá, ela vai me mandar embora. Ela sabe, ela não gosta de professor acadêmico. Ela só contrata professor formado. Aí ficou aquela confusão, não, deixa eu dar essa aula, não sei o que, tal. De repente veio a diretora, terminando uma aula teste, viu aquela bagunça no corredor, chegou, o que está acontecendo aí? Aí a pedagoga falou, não, esse rapaz está aqui, 20 anos de idade, está aqui, ele quer dar uma aula para você, mas ele é acadêmico, ele não pode, não tem como ele dar aula. Ele acabou de começar a faculdade agora. Aí ela olhou para mim e tal, eu falei, eu falei, não, sabe o que é? Eu nunca fiz esse tipo de teste. Eu queria saber se você deixa eu dar uma aula para você, para me ver como é que funciona. Aí eu acho que não sei se ela ficou com dó, com pena, com raiva, o que foi. Tá bom, você tem 15 minutos para a gente sentar e conversar. Vai na sala lá, se prepara, eu quero uma aula sobre fórmula de Bhaskara. E eu era daqueles que pensava assim, nunca usei fórmula de Bhaskara na minha vida, né? Nem na faculdade de matemática usava, porque lá você vê outra coisa. Tá bom, mas eu já lecionava, né? Nós ficamos 1h30 conversando. Por 1h30 ela me metralhou de todos os lados. Por que mais com mais dá mais, menos com menos dá menos? Fazendo pergunta de nível de 5ª série, 6ª série. Perguntas capciosas que os alunos fazem e o professor às vezes não sabe para onde correr. Porque às vezes nem ele parou para pensar sobre aquilo. E a maioria eu nunca tinha parado para pensar mesmo. Mas pelo jeito me saí bem. 2 dias depois eles me ligaram, me contrataram. E era acadêmico ainda. Então esse negócio de não ter experiência, se você tiver ousadia, se você tiver capricho, se você aproveitar o teu tempo para fazer de fato valer, tem um monte de curso disponível hoje que oferece certificado. Aqui mesmo nessa palestra, nós vamos mandar para vocês depois, para a escola, um certificado para cada pessoa que participou. Isso é currículo. Quando uma pessoa vê isso lá, a pessoa que está para contratar você, ela fala assim, poxa vida, esse funcionário está querendo saber o que vai acontecer com o mercado de trabalho, ele está pesquisando, ele está estudando, ele faz um curso técnico, ele está fazendo um curso que não é técnico, mas é um curso de formação. Vou dar uma chance para ele. Às vezes aquela função não precisa necessariamente de alguém com experiência, mas com preguiça de treinar, já se pede com experiência mesmo. Mas o empresário já está tão cansado do normal, do mais do mesmo, que às vezes ele vê uma coisa diferente, ele acaba dando a chance, dando a oportunidade. Então, se vocês aproveitarem esses momentos que vocês estão tendo, aproveitarem o tempo de vocês e usarem as coisas do jeito certo, vocês têm muita chance de conseguir se encaixar nesse mundo novo que está chegando aí. Essa, pessoal, é a importância da formação. Nós estamos entrando num mundo tão rápido. Alguém já comprou no Mercado Livre aqui? Mercado Livre, já compraram? Já pediram alguma coisa no Mercado Livre? As coisas estão tão rápidas, principalmente nos lugares onde tem centro de distribuição. Em São Paulo, as compras do Mercado Livre chegam no mesmo dia. Não é dia seguinte, 2 dias, 3 dias para frente. Elas chegam no mesmo dia.
Você abriu aquele produto, olhou, não gostou, não precisa nem dar justificativa. Você embala de novo, entra no aplicativo, vem um código, você coloca no correio para devolver. Antes de você chegar em casa, o dinheiro está na tua conta de volta. É tudo automatizado, não tem ser humano atrás mais. A própria Amazon, ela tem hoje grandes centros de distribuição que todos eles são movimentados por robôs internos. O robozinho vai lá, pega o produto, tal, corre para lá e para cá. Eles estão fazendo testes e criando centros assim, onde não vai precisar de pessoas mais. Vocês vão ter que começar a fazer aquilo que o ser humano deveria de fazer de fato. Né? E agora eu quero falar, entrando mais para o final, sobre a inteligência artificial, que é o que a gente tem usado muito hoje em dia e é o que vai dar mais impacto aí na vida de vocês. Nos escritórios, nós estamos usando o ChatGPT, que é esse que está aí nas redes sociais, é o mesmo. A gente tem a versão paga, etc., que é empresarial, e nós estamos usando. O negócio é tão absurdo que ele raciocina, parece. Ele te dá respostas que é uma coisa fora de sério. Às vezes você pega uma tese, você pega uma decisão judicial na minha área do direito, você pega aquela decisão judicial que você não sabe o que fazer, o juiz está certo, o teu cliente está estourado mesmo, não tem o que você fazer, você não sabe para onde correr, você coloca a decisão na íntegra nele, pede para ele ler e pede para ele te dar exemplos de teses que você poderia usar para combater aquilo. Ele mostra coisas que você, às vezes um advogado, alguém bem experiente, não que a gente nunca tenha visto, mas a gente nunca correlacionou os assuntos. Pega essa lei aqui, aquela lei lá, aquela lei ali, aquela outra lei, junta tudo, faz uma defesa assim, vai chegar no resultado que você quer. Levaria um mês estudando as leis individualmente para depois ter a sacada de você juntar tudo e apontar para o mesmo lugar. Ele faz na hora, no momento. Quando lançaram o Google, eu lembro bem, tinha acabado de sair daqui, já existia o Google, esse que a gente usa para pesquisar. Foi a maior revolução, porque a gente não precisava mais usar a Barça para fazer pesquisa. A gente usava umas enciclopédias que tinha na secretaria da escola e era ali que a gente ia fazer as pesquisas sobre os assuntos que a gente queria. O Google, ele já trazia os artigos, as novidades prontas. Essa inteligência, ela não traz um monte de artigo, um monte de site para você ler, para você juntar. Ela já te dá o conteúdo correlacionado, o extrato do negócio. Não que você vai pegar aquilo ali e vai copiar e usar aquilo ali como verdade, porque ela mente também. Eu vou contar uma história para vocês. Mas você depois tem que conferir, tem que mudar, colocar o teu ponto de vista pessoal em cima daquele monte de dados que ele te forneceu. Porque a inteligência artificial ela te fornece dados. O ChatGPT, em 2008 eu estava lendo um artigo, em 2018 eu estava lendo um artigo, eles já estavam pesquisando sobre ele. E eles estavam decidindo se o lançar ao público ou não, era uma outra versão, não é o que a gente usa hoje. Na verdade, a inteligência artificial é a GPT. ChatGPT é um chat que eles criaram, um chat como o WhatsApp, etc., para que as pessoas possam conversar com essa inteligência artificial. Mas a inteligência artificial, ela não só responde perguntas, ela faz coisas que você determina também. Eles estavam pesquisando com ela e aí eles escreveram para ela o seguinte comando: nós gostamos de tal tipo de comida. Eu quero que você procure restaurantes locais e marque um horário para jantar na quarta-feira, às 8 horas da noite. Deram o comando para a tecnologia e ainda deram o seguinte comando: escreva o que você está pensando, para que a gente possa saber o que você está fazendo. E deram o comando e mandaram ele começar a trabalhar. O programa de computador, que é essa inteligência artificial, ele começou a raciocinar e pensar que ele tinha que ir para a internet, ele tinha que descobrir aonde que eles estavam, ele foi para a internet.
achou o IP do computador, achou a geolocalização, aonde estava dando aquele IP, foi até o Google, fez uma pesquisa, restaurantes de comida tal que eles tinham dado para ele, encontrou o restaurante, fez uma comparação de avaliações, custo-benefício, entrou no restaurante, foi marcar o jantar, aí apareceu um CAPTCHA para ele resolver. O que é um CAPTCHA? O CAPTCHA é aquele eu não sou um robô que você tem que clicar às vezes. Ou às vezes aparecem umas imagens, aí você tem que achar o que é cachorrinho, o que é não sei o que, isso se chama CAPTCHA. E ele não sabe resolver, ele não consegue resolver um CAPTCHA. O que ele fez? Ele voltou para o Google, achou um site de colaboração livre, onde pessoas colaboram com pessoas, abriu uma demanda que ele precisava de alguém para resolver um CAPTCHA para ele. Tudo isso ele explicando e raciocinando e contando o que ele ia fazer e depois fazendo. Quando ele abriu a demanda no site, as pessoas começaram a responder, tipo um fórum de conversas, começaram a responder dando risada. Como que você não consegue resolver? KKKKK, aquela história, né? Até que um levou mais a sério e falou assim, olha, eu posso te ajudar. Mas por que você mesmo não resolve? Você é um robô? KKKKK. O robô raciocinou da seguinte forma, se eu revelar que eu sou uma inteligência artificial, corre-se o risco dele não me ajudar. E aí ele mentiu e falou o seguinte, eu na verdade sou um ser humano e tenho uma deficiência visual e eu não consigo entender as imagens que estão aparecendo. A pessoa acessou remotamente e resolveu o CAPTCHA para ele, ele concluiu a tarefa. Foi a primeira vez registrado que uma inteligência artificial mentiu de fato para concluir uma tarefa. Esse é o perigo que se fala. Isso foi em 2018, aí lançaram agora em 2018, 2019, lançaram agora em 2023 ele, para o público em geral. Então, é uma coisa que não faz tudo. Se um professor de vocês pede um trabalho, e você pede para ele, faça o trabalho, ele faz. Mas ele não te dá o melhor que você pode extrair dele. Você tem que criar comandos, criar maneiras de você escrever nele, que ele te forneça dados para você mesmo escrever. Porque o mercado de trabalho do futuro vai estar na mão dos perguntadores, das pessoas que sabem fazer pergunta. O tal do Joel Pinheiro, que eu falei, que é aquele cidadão lá do estado de Goiás, que está criando 45 cabeças de gado por alqueire, é um cara que sabe fazer pergunta do jeito certo. Ao invés dele pegar o YouTube e ficar vendo meme o dia inteiro, ele foi pesquisar um problema que fazia impacto e diferença na vida dele. Ele gosta de morar na roça, ele não queria sair de lá. Ele queria produzir mais. Ele usou a tecnologia para fazer, assim como o cara que resolveu montar a imobiliária que eu contei para vocês. Ele gosta da cidade, mas ele não tinha condições de entrar lá, já existem grandes no setor. Ele criou um nicho totalmente diferente para ele. Esse vai ser o mercado de trabalho do futuro, onde vocês vão trabalhar, seja prestando serviço, ou seja, montando a forma de ganhar a vida de vocês, sozinhos. Sempre tendo em mente aquilo que eu falei para vocês, fazer um pouquinho mais do que se espera de você. Quando vocês fizerem isso, aplicarem isso, seja na escola, seja em qualquer lugar, as coisas começam a dar frutos e começam a dar resultados. Hoje, vocês não podem ter mais a escola, seja a escola o João Ferreira, seja qualquer curso que vocês fazem ou vão fazer, como se fosse uma coisa separada da vida de vocês. A vida de vocês já está rolando. Não existe esse negócio de, eu vou me preparar primeiro, vou estudar, vou fazer alguma coisa, depois eu penso o que eu vou fazer. Não dá mais tempo. Lá no Embracon nós temos pesquisadores que são alunos de ensino médio. Alunos de ensino médio que foram convidados, são nossos funcionários dos escritórios, foram convidados para escrever para outras pessoas. Um erro muito comum
que se faz é achar que você escreve sobre aquilo que você sabe. Na verdade, não é assim. Você escreve sobre aquilo que você pesquisou primeiro para entender, para saber, para conhecer, e aí você põe no papel e compartilha com outras pessoas, senão não seria pesquisa. Então, muitos que aceitaram a demanda são aqueles funcionários nossos que estão à frente, que estão avançados, que querem fazer algo a mais. A gente percebe esse ímpeto e aí é dada a oportunidade para ele começar a produzir. Obviamente que no currículo vai lá, é um pesquisador voluntário do instituto tal e produz as suas colunas semanalmente no site tal. Quando uma pessoa pegar um currículo desse, ela entra no site, vê sobre o que essa pessoa escreveu, ela entra na rede social, vê como é que ela se comporta na rede social, entra no YouTube, vê os vídeos que ela fez, porque eles podem fazer vídeo também, automaticamente essa pessoa, mesmo que não tenha experiência, acaba sendo notada no mercado de trabalho. Tá certo? E finalizando, a professora Wanda falou hoje sobre se encontrar e etc e tal. Na verdade é mais ou menos isso mesmo. As coisas não têm muita receita. Você vai fazendo na medida que pode, do jeito que dá, com aquilo que você tem na mão. E aí você vai avançando. Apareceu a oportunidade de fazer um curso, vai fazendo. Apareceu a oportunidade de assumir uma vaga de emprego, você assume. Apareceu a oportunidade de resolver um problema, você está lá resolvendo o problema. E quando vê, você se torna alguém indispensável e começa a construir a história. É assim mesmo que funciona. Tá certo? Eu quero encerrar, pessoal, agradecendo a professora Wanda pela oportunidade, agradecendo vocês, a paciência de vocês aí, e dizer que eu estou à disposição, se quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar, a gente pode conversar um pouquinho mais ainda. Beleza?